Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para aqueles que não estarão conosco agora neste programa ao vivo, a segunda edição de uma série de lives que nós chamamos Conversas que Transformam, que é uma iniciativa de um projeto que foi criado em parceria entre a plataforma Jeito em Gestão e o projeto Protagonismo Cidadão. Daí deu origem a um novo projeto, o Jeito Protagonista, que visa estimular uma cultura de paz, a cidadania, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional das pessoas, sempre acreditando que todos nós podemos ser prósperos e todos nós podemos transformar a sociedade que vivemos em um lugar melhor para todos nós. A partir disso, hoje nós trouxemos um tema bastante interessante, que é a justiça restaurativa como uma ferramenta capaz de auxiliar na solução de conflitos. E o Dr. Osmar Ventris, que está aqui conosco, é o grande conhecedor deste tema e vai explicar um pouquinho mais para nós por que nós resolvemos falar sobre justiça restaurativa hoje. Eu já coloquei para vocês aqui embaixo um descritivo, mas o Dr. Osmar vai explicar de uma maneira muito mais interessante. Boa noite, Dr. Osmar. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que estão nos prestigiando, né? E é com uma alegria muito grande que nós estamos tocando esse projeto, né, Patrícia? Com certeza. Estamos criando coragem, né? Ousadia, né? E vamos tocar esse projeto para frente. E precisamos que você que está nos assistindo divulgue, não é? Se gostou, participe, mande questões para nós, porque o contexto a Patrícia já falou. Não é? Nós estamos trabalhando para disseminar cultura de paz. Não é? Nós vivemos num mundo que o ódio está se manifestando, mas não está trazendo bons frutos. E nós precisamos de um ambiente de paz para que nós tenhamos possibilidade de trabalhar, de conquistar o nosso espaço, não é? E vivenciar um verdadeiro Estado democrático de direito. Tem muita coisa para nós lutarmos, para nós conquistarmos em termos de igualdade, igualdade social, igualdade de gênero, de raça. Nós temos muita coisa para lutarmos, mas a gente começa adquirindo conhecimento e conscientização. E para isso eu e a Patrícia estamos aqui tentando colaborar, né, Patrícia? E muito com bem. Certeza, estamos e estaremos sempre, né, doutor Osmar? Já temos um planejamento aí até 2021. Exatamente. E aceitamos novos temas, né? Muito bem. Não temos coloração partidária, né? Nem religiosa, enfim. O que nós queremos é trazer uma mensagem de união e de modo de vida para que todos nós possamos crescer, prosperar, crescer individualmente, espiritualmente, materialmente, profissionalmente, né? E trazer tranquilidade dentro da nossa família. Para isso, nós vamos trabalhar com inteligência emocional, com comunicação não violenta, inteligência espiritual, não é? Nós vamos trabalhar com física quântica, nós vamos trabalhar com constelação familiar, nós vamos trabalhar com justiça restaurativa, enfim, nós vamos trabalhar com tudo que promova o crescimento espiritual, intelectual, profissional e social das pessoas que nos prestigiarem. O senhor falou uma coisa bacana, doutor Osmar. Eu costumo sempre lembrar que aquela velha história de que nós somos pessoas que se dividem, né? Vamos deixar os nossos problemas pessoais da porta da empresa para fora, por exemplo, que é um termo bastante comum. Isso não existe.
Nós somos seres humanos como um todo, nós somos seres completos e indivisíveis. Por onde nós formos, nós carregaremos as nossas emoções, as nossas dúvidas, as nossas frustrações, os nossos medos. Agora, a partir das ferramentas que nós apresentaremos aos pouquinhos aqui, a gente consegue equilibrar isso tudo, a gente consegue se melhorar e se portar melhor em diferentes situações. Mas não significa que é possível a gente deixar de lado, né? Vamos dividir a pessoa, neste momento ela é só profissional. A pessoa é um todo, por isso que o projeto abrange tantos temas, né? A fim de formar uma pessoa como um todo que ela é. Perfeito, Patrícia, é exatamente isso que você falou, não é? Não, como diz, não dá para você gostar só do lado bom da pessoa também, né? A pessoa é o kit. É o kit completo, né? Então, e nós vamos trabalhar com o kit, né? Então, hoje o tema é justiça restaurativa, porque na terceira semana de novembro, no mundo, existe semanas de eventos, não é? Ressaltando a importância da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela já está no Brasil há mais ou menos uns 12 anos. E a justiça restaurativa, ela começou na Europa, né, e nos Estados Unidos, desenvolveu bastante no Canadá, na Austrália, e no Japão, a terceira semana do mês de novembro, tem grandes eventos em comemoração para difusão da justiça restaurativa. Não é? Agora, a questão é, o que é justiça restaurativa, né, Patrícia? Que bicho é esse, né? Imagina que... eu ia perguntar isso para o senhor, porque ela está engateando no Brasil ainda, né? Tem muita gente que entende a justiça restaurativa como algo, vamos restaurar alguma coisa, né? Acho que a primeira ideia que vem na cabeça de alguém que seja leigo, e não tem muito sentido, né, para algumas pessoas. O que é, então, a justiça restaurativa, doutor Osmar? Pois é, Patrícia, eu fiz uma palestra em Piracicaba para mais de 100 padres e religiosos, não é? E eu perguntei para eles, né, se alguém tinha noção do que era justiça restaurativa. Ninguém levantou a mão, não é? E em vários lugares que eu vou, eu pergunto, você sabe o que é justiça restaurativa? Eles ficam olhando para mim, não sei. E quando eu fui falar de justiça restaurativa numa escola, teve alguns professores que questionaram, falou, espera lá, a escola é um local pedagógico, não é lugar de fazer justiça, não é? Justiça é com a polícia, é com o juiz, é no fórum, não é? Então, o termo justiça restaurativa, realmente, ele traz muito pouca informação ou nenhuma informação do que seja justiça restaurativa, não é? Então, vamos lá. Justiça restaurativa não tem nada a ver com a justiça judiciária, não tem nada a ver com a justiça do Estado, não é? A justiça do Estado, ela julga as pessoas. A justiça restaurativa, ela não julga. Então, o que faz a justiça restaurativa? A justiça restaurativa... Se não julga, não faz justiça. Dentro da nossa cultura, né? Dentro da nossa cultura, se não julga, não faz justiça. Porque a nossa cultura, Patrícia, é uma cultura punitivista, certo? Então, ela quer julgar para saber que castigo a pessoa merece por ter feito algo errado, certo? Como se castigar pessoas corrigisse o erro, não é? E a justiça restaurativa trabalha com o justo. O que é justo, não é? E, então, a justiça restaurativa, ela vai em busca do justo. Mas de que forma que ela vai em busca do justo? Em primeiro lugar, justiça restaurativa trabalha com valor. Como assim? Que valor você dá para a justiça na sua família?
O que é ser justo dentro do seio da sua família, no seu ambiente de trabalho? Que valor você dá para a justiça? O que é ser um ambiente de trabalho justo? Então, é o valor que você dá para a justiça. Por outro lado, a justiça restaurativa também trabalha com sentimentos. Como você se sente quando vítima de injustiça? Que parte do seu corpo dói? Você dorme à noite quando você é vítima de uma injustiça muito grande? Qual é o sentimento que brota dentro de você quando você assiste uma cena de injustiça? Então perceba que a justiça para a justiça restaurativa é um valor que você dá para a justiça, ao mesmo tempo que é um sentimento que você tem com relação à justiça. Então, tendo esse foco de valor e sentimento, a justiça restaurativa, ela busca restaurar relacionamentos, restaurar uma situação que foi danificada, foi prejudicada por algum ato, seja de violência ou não, uma frase que machuca, né? Muito bem. E aí, como que se trabalha a justiça restaurativa em busca da restauração daquilo que foi ferido? Fala, Patrícia. Então, eu não estava tão errada, né, doutora Osmar, quando eu disse que a palavra da ideia de restaurar alguma coisa, né? Então, é uma restauração de algo que se tem perdido. Eu nem sabia que o senhor ia dar essa explicação, mas aí, já que o senhor deu essa explicação, eu queria saber se a justiça restaurativa tem algo a ver com a escola, com a educação, que o senhor usou como exemplo, né? Que o senhor falou para professores e eles questionaram. Então, tem a ver com a escola e com a educação também? Tem tudo a ver com a escola e a educação. Aliás, é um local que se trabalha com a justiça restaurativa e você vai semear uma cultura de solução de conflitos via diálogo. Perceba, como que trabalhamos a justiça restaurativa? As pessoas sentam em círculo. Por que as pessoas sentam em círculo? Porque em círculo, inclusive quando eu dou aula, eu sempre dou aula em círculo. Eu dei aula agora para a formação de guardas municipais em Praia Grande, e as aulas que eu dei foram em círculos. Os alunos se viraram lá e colocavam as carteiras em círculo, e eu dava aula em círculo. Não é? Depois que eu saía, tinha outros professores que colocavam no lugar correto. Não é? Mas eu trabalho sempre em círculo. Por que em círculo? Círculo, todos podem olhar um nos olhos do outro. No círculo... Todos participam, né? Exatamente. Porque se você coloca em colunas e fileira, quando lá de trás fala, o aqui da frente tem que ficar em pé e olhar para trás. Ou quando na frente fala, o lá de trás não vê. O professor fica como o centro das atenções, né? É que acho que o nosso retorno está demorado, aí está chegando depois para o senhor. Está um pouco lenta a nossa internet, mas está dando certo. Está dando certo. E a gente vai assim mesmo, né? Vamos trabalhando. Vamos que a gente não pode fazer nada com o sinal da internet, então a gente vai assim mesmo. Vai sim. Estamos aqui para superar os obstáculos, menina. Então vamos lá. Então a gente senta em círculo, né? Para aquele que está entrando em contato agora pela primeira vez com essa técnica, não é? E filosofia de trabalho, justiça restaurativa, como que é feito? Senta-se em círculo. Primeiro lugar, no círculo, todos são iguais. Não tem superior hierárquico, não tem gênero, não tem raça, não tem gordo, magro, alto, baixo, certo? Todos são iguais, o círculo é perfeito, certo? Muito bem.
E qual é o comportamento das pessoas no círculo? Como eu falei que justiça restaurativa trabalha com valores e sentimento, cada pessoa que faz uso da palavra, ela fala em primeira pessoa. Ela vai falar sobre os sentimentos dela. Então, quando a gente passa a palavra para alguém, esse alguém vai falar: eu me sinto bem, eu me sinto mal, eu estive em tal lugar, me senti mal naquele lugar. Então ela vai falar em primeira pessoa, não é? Para aqueles que são católicos e usam o confessionário, é a mesma forma, porque no confessionário você não chega lá para confessar e fala: olha, os outros fizeram, eles não gostam. Você vai falar de você. Não é? Então, é a mesma coisa. Né? Eu estou fazendo analogia para aqueles que são católicos, né? e confessam. Muito bem. Então, a pessoa vai falar em primeira pessoa. Ela falando em primeira pessoa e falando nos sentimentos dela, as outras pessoas estão ouvindo e vai se conectar com o que ela está sentindo. E perceba, conforme cada pessoa no círculo vai falando dos seus sentimentos, vai construindo uma história e as pessoas vão tirando conclusão. Olha, ela se sente assim. Eu pensei que era só eu que me sentia assim. Olha a solução que ela deu. Então, no círculo, vão surgindo soluções sem ninguém chegar e falar: você tem que. Olha, você tem que fazer isso, você tem que mudar seu jeito de vida, você tem que... entendeu? Porque esse você tem que é que assusta muitas pessoas e que revolta muitas pessoas e que é motivo de conflito conjugal, inclusive. As mulheres, principalmente, já estão saturadas de ouvir você tem que. Certo? Então, o que acontece? Alguns maridos também, né? Vamos ser justos. Alguns maridos também, mas é uma coisa assim, impressionante, né? Nos círculos que a gente faz com mulheres vítimas de violência ou de relações conjugais conflituosas, né? O maior protesto que tem é essa frase: você tem que. Entendeu? Tem algumas que falam que tem que abolir isso, doutor, tem que abolir isso. Você tem que. Então, veja bem. Então, no círculo, cada um falando dos seus sentimentos. Então, se aplica também em relação a... Foi com retorno atrasado, doutor Osmar. Eu ia falar que também pode ser utilizado para mulheres, né? Eu ia falar assim, então não é só na escola, não é? Mas está cortando a minha fala. Então, o que acontece? E quando a pessoa está falando, ela não pode ser interrompida. Nem apoiada e nem desapoiada. Por quê? Porque no círculo é um espaço confidencial. Tudo que se fala no círculo morre no círculo. E as pessoas que estão falando, elas não estão falando para serem julgadas. Por isso, a gente diz que é um ambiente seguro, onde você pode expressar seu sentimento, os seus valores. Perceba, todos terão oportunidade de falar. É passado um objeto, que nós chamamos de objeto da palavra, ou bastão da palavra, e esse bastão vai de mão em mão, para que todos tenham oportunidade de falar. É diferente de uma situação em que aquele que quer falar levanta a mão. Não há essa necessidade de levantar a mão, porque o objeto da palavra vai chegar lá, certo? Agora, o difícil é a gente aprender a ouvir, porque o círculo, o principal objetivo dele é estimular as pessoas para ouvir. Imagina um círculo com 15 pessoas. A primeira pessoa está falando, você já está com vontade de falar também. A segunda pessoa começa a falar, você já não aguenta mais, você também quer falar. Até chegar em você, você já está explodindo, não é? Por quê? Porque nós temos uma cultura de querer falar o que nós sentimos
mas não temos uma cultura de nos conectar com o sentimento das outras pessoas, ouvir o que as outras pessoas têm para falar. E aí, quando a gente interrompe a pessoa, não deixa ela terminar o raciocínio, e já entramos dando solução, aconselhamento, nós interrompemos a manifestação de sentimento. E a pessoa começa a adotar uma postura que, ao ver dela, é mais aceita pelo grupo, mas não é o que ela está sentindo. Ela boicota o sentimento dela. E quando a pessoa boicota o seu sentimento, ela também não encontra solução para aquilo que ela está precisando. Agora eu vou dar um exemplo bem prático, Patrícia, porque aí dá para entender um pouco melhor, não é? Essa história ela é real, não é? E aconteceu num lugar aí. É o seguinte, uma menina na escola, ambiente escolar, uma aluna, não é? Ela era grandinha, ela deveria ter aí na casa dos 15 anos, 16 anos, por aí. Ela empurrou o menino na escada, o menino desceu rolando a escada, se machucou todo, não é? E aí agora vem uma situação. Como levar esse menino para casa e entregar o menino quebrado para os pais, tá? Sendo que os pais deixou o menino inteiro na escola. Imagina a reação, né? Imagine a reação dos pais, Sim. certo? E a revolta dos pais com a escola e com aquele monstro que quase matou o filho. Então, aquele monstro tem que ser expulso da escola. Você que é pai, você que é mãe, tente se conectar com o sentimento dessa família, certo? Como você reagiria? Mas vamos mudar agora. Vamos nos colocar no lugar dos professores e do diretor da escola, da diretora da escola. Como que eles se sentiram? Nós estamos trabalhando com sentimentos. Ter que responder processo para os seus superiores, para, né, hierárquicos, sei lá eu, para a secretaria, e também ia dar BO, ia ter delegacia de polícia, e como agora e chegar lá e conversar com os pais? Se você fosse o professor, estivesse nessa situação, como você se sentiria? Percebam, como foi um caso de lesão corporal grave, e ela era menor de 18 anos, não é? A consequência natural era ela ser internada na Fundação Casa, tá? Pela violência, pela consequência do ato, não é? Muito bem. Só que o juiz, antes de interná-la, ele tinha conhecimento de justiça restaurativa, o promotor também tinha, resolveu submeter essa menina a um círculo de justiça restaurativa. Para participar do círculo, é consultado as pessoas se têm interesse ou não, é explicado como funciona, que não há acusação, que vão sentar em círculo, vão falar de sentimentos, enfim, é feito lá um pré-círculo onde as pessoas são orientadas de como se comportar num círculo. E cada pessoa que participa do círculo, no caso, a menina concordou em participar, até porque para ela seria interessante, senão ela ia ser internada na Fundação Casa, e o menino também se concordou, porque é voluntária a participação no círculo. O menino também concordou. Ótimo. O menino indicou quantas pessoas ele gostaria que acompanhasse ele no círculo, porque o círculo não é só os dois, é também a familiar, a comunidade de apoio das pessoas, tá? Porque a comunidade também tem responsabilidade sobre aquele ato.
Aí o que acontece? O menino indicou o pai, a mãe, um parente, enfim, coleguinha, tá. Foram treinados para participar do círculo. E a menina indicou a mãe, o padrasto, mais alguns, um coleguinha, uma professora, indicou. Então era a comunidade de apoio dela. Está feito o círculo. Primeiro, dá-se a palavra ao agressor, né? E como que é dado a palavra ao agressor? Num círculo. Pergunta a ele, no caso a ela, como você estava se sentindo naquele dia? Lembre-se, trabalhamos com sentimento e não com o fato, certo? O fato é consequência de um sentimento. Sim. Então, como você estava se sentindo naquele dia? Aí, ela abaixa a cabeça e começa a falar. Aquele dia eu estava me sentindo mal, porque eu sou vítima de bullying nessa escola. Já falei com professores, já falei com bastante gente, mas ninguém nunca fez nada. Ela tinha a testa um pouco avantajada, Patrícia. Então, todos os alunos davam um tapa forte na testa dela. Quando ela começou a falar assim, os pais do menino, que via nela um monstro, já levantou os olhos para olhar melhor para ela. Entendeu? Ela começa a ganhar feições humanas. E aí ela diz o seguinte, ela acrescenta: o meu padrasto está desempregado há uns 2, 3 meses, e ele passou a beber, e ele chega em casa violento e ele bate forte na minha testa. Na hora de vir para a escola, eu não sei se eu vou para a escola onde os alunos vão bater na minha testa ou se eu fico em casa e o meu padrasto batendo na minha testa. E nisso ela está chorando. Nisso o círculo todo está ali. E o padrasto dela está ouvindo, porque ela chamou com comunidade de apoio. Uhum. Os pais do menino já olham essa menina com outro olhar. Nós dizemos que a justiça restaurativa humaniza o ser humano, sabe? Muito bem. Sim, sim. E aí ela estava na escada, aquele menino desceu correndo e deu um tapa forte na escada, na testa dela. Ela reagiu e empurrou o menino escada abaixo. Foi assim, instantâneo, né? No impulso, não é? Muito bem. E o menino rolou escada abaixo. Tá. Aí todo mundo fica assim, sem saber o que responder. Os professores que estão em volta sentem a responsabilidade, porque ela reclamou e nada foi feito. Se tivesse sido feito alguma coisa, não teria desencadeado naquele ato. Perceba que na justiça restaurativa as coisas vão funcionando de tal forma que você vai vendo que um ato em si, ele não é somente o ato, ele tem precedentes que culmina naquele ato, entendeu? E por isso ela se chama restaurativa, porque ela tem que consertar, tá, o que aconteceu para que não volte a acontecer. Tá entendendo? E aí é dada a palavra ao menino, né? Aí, como que você se sentiu, etc. Em resumo, ele diz o seguinte: todo mundo já tinha dado um tapa na testa daquela menina, só ela que não. E o pai dele sempre falava que ele tinha que ser líder. Então ele também tinha que dar um tapa. E o pai dele está escutando. Que é consequência de orientação na família, dentro de casa. Ela teve o ato dela também foi consequência do que acontecia dentro da casa dela, dentro da família. Percebe? Uhum. Aí ele falou assim, quando eu vi aquela oportunidade, eu bati. Mas o que mais chocou o círculo foi ele falar ao final que ele queria mudar de escola. Porque o pai dele falava que homem não apanha de mulher.
E os alunos da escola estavam fazendo bullying com ele porque ele apanhou de mulher. Veja outra situação criada, porque ele está falando de sentimento, o que ele está sentindo. Foi desencadeado. Certo? Sim. E em várias rodadas, certo. O que é mágico nos círculos de construção de paz, de justiça restaurativa, é que entre os dois surgiu uma proposta de contar a experiência deles para toda a escola, para que fosse uma campanha contrária ao bullying, para mostrar para a escola as consequências do bullying, tanto para um quanto para outro. Aí os professores abraçaram, deram todo o suporte e foi feita a campanha. Observe bem essa história para verificar. Não houve um professor dizendo, então vocês vão fazer isso, olha, então não faça mais isso, ó, pega na mão do outro aí. Não existe isso. As pessoas vão falando de sentimento, e de repente a solução surge delas. Entendeu? Essa é a magia. Agora vamos pensar contrário, Patrícia. Agora que nós conhecemos a história da menina, se o juiz não tivesse conhecimento de justiça restaurativa e tivesse internado ela na Fundação Casa, ela foi vítima na escola, ela foi vítima na família, e agora ela ia ser vítima da própria justiça, porque quando ela reagiu, a justiça foi contra ela. E de que forma você acha que essa menina ia sair da Fundação Casa? Ia sair revoltada, muito pior do que entrou. Revoltada, não ia ter pena de ninguém. Exemplos que ela teria, muito pior. Exatamente. Com certeza. Entendeu? E mais. Até porque numa nação desse... A nossa comunicação aqui está de novo. Então... Eu falo uma coisa, ela chega quando o senhor já mudou de assunto, mas está tudo bem. Eu estava dizendo ainda que dentro de um ambiente desses, ninguém melhora, né? Até porque há um excesso de ociosidade, né? Embora eles tenham as atividades lá, é completamente incorreto a gente imaginar que seja um ambiente que estimule criatividade, que estimule leitura. Não é assim que funciona, né? Na realidade, eles ficam ociosos, eles ficam trocando ideias sobre coisas ruins, se sentem perdidos, inseguros, largados, né? Na verdade, nem compreende muito bem o que está fazendo ali. Então, não tem muito sentido, não vai fazer com que saiam de lá pessoas melhores, né? E é um local de violência também, né? A pessoa sai de lá Sim. mais violenta. Na verdade, é uma escola de violência, não é? E essa pessoa, muitas vezes nós vemos adolescentes, não é? Que rouba, por exemplo, um celular, e mesmo depois de roubado o celular, mata a pessoa. Né? E nós ficamos indignados, ele já roubou. Sim, mas por que ele deveria ter pena ou consideração por aquela pessoa, sendo que quando ele esteve numa situação difícil, que no caso dessa menina, ninguém se importou com ela? Está entendendo? Por que ela vai ter que se importar com alguém? Então, é isso que nós temos que pensar, na consequência das medidas aplicadas. Não há uma vivência sobre esse olhar empático para o outro, né? É o uso da empatia na prática, eu me colocar no lugar do outro, mas não só na teoria, é na prática mesmo que a gente está vendo. Se você não tem esse trabalho com uma criança, é claro que se fosse com a gente, né? Muita gente que está assistindo, a gente pode pensar assim, se fosse... Você tá gaga, Patrícia? Com vocês iam ficar com raiva. Mas é claro que a gente ia ficar com raiva, saltado, levarem. Nós estamos conversando. E é que tá gaguejando aí? Eu estou dizendo que uma criança... Tá aí ou não? Estão me ouvindo?
De vez em quando some, Patrícia. Então, agora veja bem, se ela é condenada, reforça o estereótipo do menino, entendeu? Sim, Também. sim, sim. Então, o que nós temos que perceber é o seguinte, que através da justiça restaurativa vai pesquisar, vai trabalhar em cima das necessidades da vítima e também do ofensor. Você percebe que aí tem necessidades da vítima que não foram atendidas, daí a reação de violência, e existem necessidades do ofensor, né? Também, que teve várias necessidades que não foram atendidas. Está entendendo? A justiça restaurativa, ela trabalha em cima também de buscar as necessidades da vítima, do ofensor, mas principalmente da vítima no sentido de resgatar a autoestima da vítima, principalmente em caso de mulheres vítimas de violência. Entendeu? Então, são círculos exatamente para resgatar a autoestima daquela pessoa, a autoconfiança da pessoa. Não é? Teve uma situação de uma menina que comprou um celular muito caro e logo que ela saiu na rua, um moleque veio lá e roubou o celular dela e saiu correndo. Essa menina ficou traumatizada. Ela não saía mais do quarto dela porque ela achava que ela estava sendo perseguida e que a qualquer momento alguém poderia fazer qualquer coisa com ela. Quando o moleque foi pego, também foi submetido a um círculo de justiça restaurativa e naquele círculo, conforme ela ia falando que ela ficava presa no quarto, que ela não saía, que ela tinha medo, e a mãe também falou que ela sentia muito medo, que até para comer tinha dificuldade, ela chamou as amigas dela para ver se tirava a menina do quarto e não conseguia. E o menino, assistindo aquilo, ele se comoveu. Chegou uma hora que ele caiu de joelho na frente dela e falou, olha, eu tenho esse celularzinho aqui, que eu chamo de celular marca Brabante, né? Ela falou assim, eu tenho esse celular aqui, eu vou dar para você, mas eu vou ajudar você a terminar de pagar o seu celular para você poder comprar outro. Veja bem, ele se conscientizou e se propôs a restaurar o dano. Você está entendendo? Ele se propôs a resgatar, a se responsabilizar, fugiu a palavra agora, se responsabilizar e restaurar, enfim, o dano, não é? Exatamente. Mas, mesmo ele se propondo... a modificar aquela... não é justificar, é reparar o dano mesmo, entendeu? Então, tanto é que ele se propôs a ajudar a pagar, porque ela ficou com a carnê, entendeu? Ele pegou o celular, jogou para outro, foi pego, certo? Agora, se você condena eu falei modificar. Isso, né? Se ele, por exemplo, se ele vai preso e é condenado, ou é internado na Fundação Casa, a vítima vai continuar sem o celular e com o carnê. O que vai adiantar internar ele na Fundação Casa para a vítima? Você está percebendo? Ele só vai aprender. Então não adianta a punição. E ele vai piorar lá dentro. Sim. Vai piorar lá dentro. E o que acontece? Ali ele se responsabilizou, certo? E procurou reparar o dano. Ele caiu no chão ali, pediu perdão e falou, eu vou ajudar você a pagar. Como no círculo ele tinha chamado um tio dele, que por acaso era serralheiro, o tio dele falou, olha, eu vou precisar de um ajudante, então eu vou contratar você, você vai trabalhar comigo e vai ajudar a pagar o celular dela. Mas veja bem, a vítima continuava tensa. Ela ia se ver livre do carnê, ela poderia comprar um outro celular, tinha reparado o dano, ele tinha se desculpado, entendeu? Mas ela continuava tensa. Aí continuou fazendo perguntas, né, de sentimentos,
Daí ela falou assim, não, aqui não vou mais sair na rua, porque eu sei que estou sendo seguida. Nisso o menino exclama, Medo, mas você né? não estava sendo seguida. Simplesmente eu estava passando, eu vi você com o celular da hora, eu peguei o celular e saí correndo. Ela olhou assim para ele e falou assim, você não estava me seguindo? Ele falou assim, não, ninguém está seguindo você. Ela fez assim. Era isso que ela precisava saber. Essa era a necessidade dela. A necessidade dela era saber que ela estava livre, que ela não estava sendo seguida, que ela podia sair para a rua. Você está entendendo? Então, a necessidade das pessoas, ela surge no círculo e não é aquilo que você pensa que é a necessidade dela. Porque ninguém imaginava que a necessidade dela era saber que ela não estava sendo seguida. E tanto é que o menino se preocupou em dar um jeito dela ter um novo celular. Ela não estava preocupada com o celular. Ela estava preocupada com a liberdade de locomoção dela. E isso surge dentro do círculo. Então, Patrícia, eu dei alguns exemplos aqui, porque o nosso tempo é curto e muitas vezes falta didática para a gente chegar lá. E eu tentei, através de exemplos, dizer como funciona a justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa, certo? Ela trabalha com valores e sentimentos. Os seres humanos são movidos por sentimentos. Todas as reações nossas são em função de como a gente se sente diante de alguma coisa, como que a gente se sente diante de uma fala de alguém, não é? Então, todas as nossas reações é em função dos nossos sentimentos, não é? E a justiça restaurativa, através do sentimento, tenta resgatar a autoestima, o empoderamento da vítima, ao mesmo tempo de responsabilizar o infrator, porque diferente da justiça do judiciário, a justiça do judiciário é assim: que crime você praticou? Matou alguém, roubou, furtou, é o verbo que diz, tudo bem? Violentou, enfim, danificou, certo? Ah, é isso que ele fez? Que pena ele merece. Entendeu? Já faz a ponte. Quem fez foi ele. O que ele fez foi isto. Que pena merece? A lei diz que é esta. E aí a justiça do judiciário diz que foi feito justiça. A justiça restaurativa. Quem sofreu o dano foi ela. Quem causou esse dano para ela foi ele. Qual é a responsabilidade dele? É ele que agiu assim. E aí vai trabalhando os sentimentos. Exatamente. E aí vai trabalhando no sentido de resgatar, entendeu? Restaurar o dano naquilo que for possível. E esse mecanismo faz com que o infrator ele consiga refletir sobre o que ele fez e no ato dele se responsabilizar e propor a reparar o dano, ele toma uma conscientização que dificilmente ele vai repetir aquele tipo de ação. Então, só para você ter uma ideia, Patrícia... Ele modifica a postura, né? Modifica a postura. Porque modifica a postura dele para... Sim. Perfeito. E é só quando nasce de dentro de nós, é só quando vem de dentro de nós que a coisa realmente transforma, modifica, né? As mudanças começam de dentro para fora. Perfeito, Patrícia, perfeito. E é interessante porque no judiciário, não é, o índice de reincidência, não é, ele gira em mais de 80%. Há casos que chegam a 90%, 88%, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que de cada 100 pessoas que estão condenadas, 80 vão reincidir, vão voltar para a cadeia. E na justiça restaurativa nós não temos ainda uma estatística consolidada, mas estima-se que 3% reincide. Olha a diferença.
No sistema do judiciário, 80% reincide. Na justiça restaurativa, cerca de 3% reincide. Por que esse índice tão baixo? Porque a justiça restaurativa ela trabalha com a conscientização. Agora, é interessante observar uma coisa, tá? A transformação. Justiça restaurativa não é passar a mão na cabeça, né? Nós já havíamos comentado isso antes do programa, lembra? Antes do senhor falar. A gente está chegando nos 45 já, tá, doutor Osmar? A conversa está muito boa, nem parei para falar que quando fizemos os 30. Mas, assim, para a gente ir caminhando lá para o final, já que o senhor chegou aí nesse tema, eu queria fazer a pergunta que acho que todo mundo pensa quando começa a se tratar esse assunto. Justiça restaurativa é impunidade? Não é impunidade. É passar a mão na cabeça? Não é passar a mão na cabeça. É fazer a pessoa se responsabilizar pelos seus atos e se comprometer a reparar o dano, né, naquilo que for possível. Quando tira a vida de alguém, você não tem como reparar o dano dessa forma. Ele pode fazer alguma outra coisa, mas se responsabilizar pelo que fez. Porque o judiciário condena as pessoas responsabilizando a pessoa, porém a pessoa não se responsabiliza. Entendeu? Sim, e a justiça restaurativa, ela faz com que a pessoa se responsabilize e procure, reparar aquele dano. Mas me diz uma coisa, se ela praticou um crime, né, ela roubou, por exemplo, furtou, e ela participa de um círculo de justiça restaurativa e não vai presa. Vai presa, sim. O Estado não abre mão da parte dele de cumprir, de fazer cumprir a lei, de punir, enfim, né? O que acontece? Mesmo dentro do presídio, é aplicado círculos de justiça restaurativa para fazer com que os presidiários se conscientizem do que fizeram, se responsabilizem e, quando sair de lá, saiam pessoas melhores e não reincidam, entendeu? Mas eles não vão ser perdoados pelo Estado. Pode sim eles terem, a partir do momento que eles frequentarem círculos de justiça restaurativa dentro do presídio, apresentar um outro comportamento que venha abreviar o tempo de permanência deles lá dentro. Mas justiça restaurativa não é passar a mão na cabeça, é muito pelo contrário. É fazer com que a pessoa se responsabilize. Porque uma coisa é a justiça do Estado chegar e falar: você fez, você vai pagar. A pessoa vai e paga, depois que ele sai da cadeia e fala: eu já paguei a minha dívida com a sociedade, estou limpo. Mas a sociedade aceitou esse pagamento dele? A sociedade aceita ele de braços abertos? Não. Por quê? Porque ele não se responsabilizou, ele não assumiu a responsabilidade sobre aquilo que ele fez. E a justiça restaurativa é exatamente isso. É criar mecanismo para que a pessoa se responsabilize pelo que fez. É muito interessante essa colocação, né, doutor Osmar? Que a gente vê muitos crimes que mães que perdem filhos, esposos que perdem maridos, ou vice-versa, e famílias inteiras ficam destruídas e nutrindo ódio por essa situação. E de repente, nessa situação de justiça restaurativa, você sendo colocado a ouvir os sentimentos e percebendo uma manifestação do agressor, do culpado, da pessoa que cometeu o crime, no sentido de assumir aquilo e querer modificar, querer de alguma maneira se responsabilizar e modificar o sentimento da pessoa, provavelmente traz uma situação de conforto, né? E aí o senhor deixou bem claro que o crime tem previsão legal. Se a pessoa melhorar dentro de um círculo, né, que é dentro do presídio, do sistema penitenciário, ele tiver bom comportamento, é uma previsão legal, não é uma bondade porque ele passou pela justiça restaurativa, né? Foi muito importante, eu acho, deixar isso claro,
Porque eu já vi várias pessoas com essa ideia de que trata-se de impunidade, de passar a mão na cabeça, de perdoar, né? Não, Perdoar não, por não, não. perdoar. Não é um perdão verdadeiro, né? Porque ele Não. só se manifesta se naquela ocasião o sentimento vier à tona e for realmente modificado. A Foi muito justiça bacana. restaurativa, ela trabalha com o perdão, mas com o perdão da vítima contra o agressor. Por Sim, quê? Porque enquanto a vítima não perdoa, a vítima vai sofrendo, entendeu? sim. Então, para que a Ficar vítima nutrindo pare aquilo. de sofrer, é que vai ser trabalhado o perdão nesse sentido, mas não de perdoar no sentido dele não pagar perante a justiça por aquilo que ele fez. Entendeu? Agora, veja bem, vamos falar no âmbito escolar para a gente encerrar, que nós estamos estourando o tempo, né? No âmbito escolar, Patrícia, a justiça restaurativa ela é uma filosofia que a organização, todo o corpo acadêmico tem que estar investido dessa filosofia, entendeu? Porque a justiça restaurativa não é um método apenas para corrigir atos de alunos, não é isso. É uma filosofia de vida acadêmica, entendeu? Que vai modificar o relacionamento entre os professores e o relacionamento dos professores com os alunos. Eu tenho casos de professores que falam assim, doutor, a minha classe era insuportável. Depois que o senhor fez o curso para a gente, é outra coisa, doutor. Eu entro na sala de aula, o jeito dos alunos tratar. Por quê? Ela começou a aplicar a filosofia da justiça restaurativa, né? De olhar para o aluno. Uma pergunta, Patrícia, que quase ninguém faz para a gente. As pessoas sempre perguntam para a gente, como você está, Patrícia? Você está bem? Sim. Raras pessoas que chegam e falam, Patrícia, como que você está se sentindo hoje? Tá? Você está se sentindo bem? E quando Entendeu? perguntam se está tudo bem, não querem ouvir que não está tudo bem, né? Exatamente. É por Mas obrigação. quando você pergunta se ela está, como ela está sentindo, você vai ter que ouvir o que ela está sentindo e tentar se conectar com o sentimento dela. Você está entendendo? E aí os professores começaram a perguntar para os alunos, né? De repente viu um aluno distraído, fulano, o que você está sentindo? O aluno olhava assim, não pode falar. O que você está sentindo? E o aluno começava a falar. Eu tive casos de filhos de professores chegar em mim e falar assim, doutor, o senhor me deu uma mãe. Antes ela era de um jeito, agora é outro. Eu quero fazer o curso também. Maridos que falaram isso para mim. Você está entendendo? Porque a justiça restaurativa, ela não é um método para aplicar, para corrigir, para modificar ambiente. Ela é uma filosofia e uma estratégia de trabalho. É isso a justiça restaurativa. Então, uma escola, quando ela resolve incorporar a justiça restaurativa, entendeu? No seu âmbito, todo o corpo acadêmico é capacitado, não é? E veste a camisa da justiça restaurativa, e a justiça restaurativa passa a ser uma filosofia daquela escola. E aí sim os alunos começam a trabalhar em soluções de conflito via diálogo, porque é uma filosofia daquela escola. E quando eles saem da escola, eles já saem com isso introjetado neles, entendeu? Eles vão para o ambiente de trabalho já com essa metodologia, com essa filosofia já consolidada de resolver os conflitos através do diálogo, mas o diálogo empático. Empático é ouvir o que o outro está sentindo, os valores do outro, sem julgar, sem dar palpite, sem orientar, porque esse que é o problema mais sério. A pessoa começa a falar e as pessoas vêm e já dizem, não, mas olha, você deve fazer isso, você tem que fazer tal coisa, entendeu? Começa a querer te ensinar. E muitas vezes você precisa pôr para fora seu sentimento. E a pessoa tem que saber só ouvir, não é?
Então, justiça restaurativa, em poucas palavras, é isso. Nós vamos voltar a trabalhar com isso na prática, né? Aliás, até propus para você da gente fazer uma dinâmica, né? E você está com essa bola aí na mão. Tá bom? Pela plataforma, né? Exatamente. Vamos levar alguns cursos práticos para a plataforma. Falamos em comunicação não violenta e agora falamos em justiça restaurativa, né, doutor Osmar? E a justiça restaurativa é a prática da comunicação não violenta. Não tem jeito de trabalhar a justiça restaurativa sem trabalhar comunicação não violenta e inteligência emocional. Eu queria, assim, finalizar lembrando que sempre que a gente fala em empatia, que é uma palavra que está na moda, né? Muita gente está falando em empatia, mas as pessoas aprenderam a dizer assim, o que é empatia? A empatia é me colocar no lugar do outro. Não é você fácil, se colocar, né? No lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, é como se eu transferisse para o outro tudo aquilo que eu sinto, o modo como eu vejo, a maneira como eu penso e como eu gostaria que as coisas fossem, né? Não, o outro pensa diferente, sente diferente e tem necessidades diferentes. Por isso o senhor falou tanto em saber ouvir, né? Então eu acho que a gente pode encerrar deixando isso claro. Empatia não é se colocar no lugar do outro, é perceber que o outro é diferente e ouvir o que o outro tem a dizer, porque aí a gente vai perceber que ele tem necessidade diferente, pensa diferente, sente diferente e se apresenta diferente. Então, ele não vai ser nunca como nós, né? Não adianta. Não adianta a gente querer se colocar no lugar dele como se fôssemos nós, né? Todos os seres humanos, Patrícia, todos os seres humanos são holísticos. E todos os seres humanos gostam de ser conhecidos pelo seu lado bom. A questão é como acessar o lado bom das pessoas sendo empático, ou seja, sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Tá bom? Antes que você mande eu calar a boca, Patrícia, eu já vou fechando a minha boca aqui, tá bom? Vou agradecendo a todo mundo, um abraço apertado para todo mundo e até uma próxima oportunidade. E aqueles que tiverem sugestão, nós estamos abertos, tá bom? Um abraço bem carinhoso, Patrícia. Um abraço para o senhor também, doutor Osmar. Eu vou deixar aqui no encerramento o endereço da nossa plataforma, www.jeitoemgestãorh. Em breve nós vamos abreviar esse nome para ficar mais fácil para todo mundo. E em breve também anunciaremos outras edições do programa Conversas que Transformam, né? Foi uma noite muitíssimo agradável, doutor Osmar, estar com o senhor é sempre um prazer. E aí eu encerro desejando uma excelente semana a todos e dizendo que da próxima vez nós torcemos que a internet esteja melhor para a nossa comunicação não ficar truncada. Pedimos desculpas por isso, mas eu acredito que foi de grande valia tudo que tratamos aqui. Boa noite a todos, bom descanso, boa semana e até a próxima. E obrigada a todos que estiveram conosco. Valeu. Valeu, doutor Osmar. Obrigada, até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite.